Olá, turma! Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, nossa matéria que nós introduzimos na aula passada. Nós falamos na última aula, sobre a arte do povo feita pelo povo e para o povo, né? Que é a arte popular. E hoje nós vamos focar aqui em alguns artistas, né? Da arte popular brasileira. Então, só relembrando um pouco o que nós falamos na última aula, né? A arte popular, ela vai ser, em qualquer parte do mundo, geralmente, a arte popular vai ser aquela que vai ser tida que tem menos sofisticação, né? Do que que não é produzida ali dentro do campo da arte erudita, né? Que é mais detalhada, que tem mais uma preocupação ali com uma representação fiel da realidade, por exemplo, dependendo do estilo de arte que se segue, mas geralmente tem uma sofisticação maior, um estudo, né, técnico maior, técnico e histórico também ali. Então, que é essa arte erudita, né, que é o que nós chamamos de belas artes. Então, a arte popular é o que vai estar fora desse mundo, né, fora desse circuito de belas artes. Vai ser algo feito ali por artesãos com um conhecimento e com materiais ali mais simplificados e que geralmente vai estar ligado ali a essa consciência, né, essas raízes da consciência coletiva, ligado a esse saber popular, né? Esse saber do povo de uma determinada região. Na arte popular brasileira, né, nós vamos ter vários artistas e geralmente também uma outra característica da arte popular é que, como eu falei, né, não vai ter um ensino ou um treinamento profissional específico para isso ali, numa escola, num curso. A arte popular, ela é mais, tem um ensino, né, específico, mas é feito de uma forma mais caseira, é feito ali, passado geralmente de geração para geração, muitas vezes ali dentro de uma mesma família. Bom, na última aula eu citei para vocês alguns nomes, né, de importantes artistas, né, da arte popular brasileira, e hoje nós vamos focar um pouquinho em dois deles, começando com Vitalino Pereira dos Santos, que nasceu em Caruaru, em Pernambuco, ali em 1909, e ele começou a esculpir ainda quando criança, né? Fazia ali figuras e animais que eram feitos de barro, brinquedos, né? Que eram feitos ali de barro. Mais tarde, ele vai ficar conhecido como Mestre Vitalino, né? Então, ele começa a esculpir ainda criança, até no início ali como uma forma de brincadeira, mas vai aprendendo melhor as técnicas, vai desenvolvendo melhor, né, as próprias técnicas também, as próprias habilidades, e chega ao ponto de ser conhecido como mestre, né, que é aquela pessoa que vai passar esse ensinamento para outros também. Em 1947, ele faz uma exposição com suas obras no Rio de Janeiro e ganha popularidade em todo o país. Então, ele já era conhecido ali na região onde ele morava, ali em Pernambuco. Mas após fazer essa exposição, já em 1947, já muito depois, né, do que ele começou, tendo em vista que ele começou ali quando ele ainda era criança, e ele acaba ganhando essa popularidade já mais nacional, e as pessoas começam, né, a reconhecer, né, a importância da sua obra para a arte popular brasileira. O lugar onde o mestre Vitalino morou, né, a casa onde ele morou, ela ainda existe ali naquela região, né, na cidade onde ele morava, e se tornou um museu, né, assim como nós vimos na última aula sobre a importância do Museu Janete Costa em Niterói, que tem aquele acervo que promove muitas exposições que são voltadas principalmente ali para valorizar esse tipo de arte, para valorizar a arte popular brasileira.
lá na cidade, em Caruaru, né, lá em Pernambuco, onde Vitalino morava, criou-se, né, esse museu também chamado Casa Mestre Vitalino, que é administrado pela própria família do Mestre Vitalino, que tem ali como esse objetivo, então, manter viva, né, essa obra e essa história do Mestre Vitalino, que já é falecido, né? Na verdade, o próprio filho dele, né, Severino Vitalino, também foi um importante artista, ele também já é falecido, faleceu já com mais de 70 anos, então já era um idoso também. Mas durante a sua vida, ele se dedicou ali a dar continuidade ao trabalho do pai. E o Mestre Vitalino se tornou inspiração não só para o seu próprio filho, mas como para muitos artistas populares brasileiros, né? Na verdade, para vários artistas brasileiros de forma geral, né? Ele se tornou importante ali para a arte brasileira como um todo. Outro importante nome que nós vamos ver hoje da arte popular brasileira é a Ana das Carrancas. Então, o nome dela, né, é Ana Leopoldina Santos. Ficou conhecida como Ana das Carrancas, né, por conta das obras que ela fazia. Ela nasceu em 1923, em Pernambuco também, em Santa Filomena, que fica no distrito de Ouricuri. Era filha de um agricultor com uma artesã, então a mãe dela já trabalhava com esse tipo de artesanato, já mexia com barro também, desde ali da infância da Ana Leopoldina. E por conta disso, né, por conta de sua mãe já ser uma artesã há muito tempo, ela teve contato desde muito cedo com esse tipo de artesanato feito com barro, assim como o Mestre Vitalino. Ela também era uma forma ali de brincadeira, mas também se tornou uma forma em que ela começou ali, ainda criança, a ajudar a mãe dela a fabricar, né, as panelas e os santos que elas faziam. Eram panelas, santos, brinquedos, potes que elas faziam de barro para vender na feira e ganhar o sustento da família, garantir, né, o sustento financeiro da família. Então, nesse começo, ela ainda não fazia as carrancas, né? Ela fazia panelas, utensílios domésticos, santinhos, né? Imagens que eram vendidas ali na feira, nessas feiras, né? Para poder ter esse sustento financeiro familiar. Mais tarde, ela acaba passando por um momento né, mais complicado na sua situação financeira e acaba se mudando para Petrolina, né? Foi ali nas margens do Rio São Francisco, pouco depois de se mudar para Petrolina, que ela vai ter a ideia de fazer as carrancas de barro. Isso porque ela estava ali nas margens do rio, pegando o barro para poder fabricar as panelas e rezava bastante para ter uma ideia, uma inspiração para fazer algo a mais ali para ganhar um dinheiro, algo diferente que ajudasse ela a melhorar as vendas e a ganhar um dinheiro melhor. E aí foi observando as embarcações dos pescadores no Rio São Francisco, que ela viu umas carrancas, né, que são não é máscara, né, porque é maior, mas são uns rostos, né, que são feitos em madeira, e são bem coloridos também, algumas, em que os pescadores colocam ali nas suas embarcações para ajudar a proteger, né, de maus espíritos, de animais, de monstros que podem viver ali, que a crença popular, né, acreditava que viviam ali no rio, que poderiam atrapalhar no trabalho dos pescadores. E aí ela, vendo, né, aquelas carrancas, ela tem a ideia de fazer essas carrancas de barro, né? Porque elas eram feitas de madeira e ela tem essa ideia de fazer essas carrancas em barro. Dizem que na mesma hora ali que ela estava pegando o barro, e observando nessas embarcações, ela já fez ali o primeiro exemplo, né, um teste, né, de uma carranca feita de barro e levou para casa para mostrar para a família, né, para ver o que eles achavam da ideia que ela tinha tido.
todos eles gostaram da ideia e ela começou a trabalhar a produzir, né, fazendo essas carrancas. Ela chegou, por conta, né, de muitas encomendas, ela começou então a se organizar com a família para eles produzirem, né, fazerem essa produção das carrancas feitas de barro. Aproveitando para falar mais um pouco sobre essa relação, né, do trabalho da mulher com a questão do artesanato, né, e da arte popular, em 2013 houve uma exposição organizada pela ONU, que aconteceu na sede da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né, em Nova York, uma exposição chamada Mulher Artesã Brasileira, e que trazia ali 15 mulheres, né, que são artesãs brasileiras, para mostrar um pouco do seu trabalho, né, e falar sobre essa questão do artesanato, né, da importância da cultura popular e do artesanato ali como uma forma de fonte de renda para a população brasileira. Tem, né, que tem também em outros países, mas o foco que era a arte popular brasileira. Então eles trazem essas 15 artesãs para mostrar um pouco do trabalho que elas fazem. Então a gente tem alguns exemplos, né, como por exemplo as bonecas de barro feitas pela Maria José Gomes da Silva, que mora em Minas Gerais. Então, são pessoas, assim, são mulheres de várias regiões do país, tá? E aí eles reúnem ali esses vários tipos de artesanato, né, popular brasileiro feito por essas mulheres. Então, a gente vai ter essas bonecas de barro feito pela Maria José. E a gente pode ver, né, que a história acaba se repetindo. Então, assim como a Ana Carranca, assim como também o mestre Vitalino, a Maria José ela aprendeu ali ainda criança a mexer com o barro e foi uma forma ali de ajudar, né? Começou a trabalhar com a família para ajudar no sustento da casa. Temos também os acessórios de lã de carneiro feitos pela gaúcha Elza. Eu vou me enrolar um pouquinho para falar isso, pronunciar esse sobrenome. Então, pela gaúcha, né, Elza, em que ela faz esse artesanato feito ali com a lã, como uma forma ali de driblar, né, como tá ali no texto, a crise na criação de ovelhas, né, ovicultura, que é algo que é muito característico da região. Então, ela faz no momento ali de crise, né, nessa fonte de renda que eles tinham ali com a criação de ovelhas, ela começa a fazer também esse artesanato, né, que é feito ali com a lã das ovelhas, como uma forma de manter, né, essas tradições e de manter o sustento também, né, da própria família. Outro exemplo também são as cerâmicas feitas pela Raimunda Teixeira da Silva, que é uma artista que trabalhou ali com artesanato durante muitos anos e que foi se interessando cada vez mais ali pela arte da cerâmica, fazendo, né, parte até de grupos e de cooperativas, né, de artesanato ali na cidade aonde ela morava, e contribuindo para o desenvolvimento, né, dessa técnica e desse tipo de arte naquela região. Como nós falamos, né, esse trabalho feito por essas artesãs, muitas vezes, além, né, de ser uma forma de se expressar artisticamente, é também a fonte de sustento financeiro, né? É a fonte principal, é a fonte real, às vezes, ali, que vai garantir o sustento financeiro daquela família. E essa ideia, né, essa forma de se utilizar o artesanato como uma fonte de renda, também ajuda o crescimento, muitas vezes, econômico da região onde aquela atividade está sendo realizada. Isso porque é uma forma de movimentar ali a economia, né, através do artesanato daquela região, né, acaba ficando mais centrada. É algo que é produzido pelas pessoas
que moram naquela região. Isso ajuda na questão econômica também daquela área. E tem um termo, né, específico para isso chamado economia criativa, que é essa economia que vai visar valorizar a produção desses artesanatos, né, desses artesãos populares que vivem nessas regiões. Bom, eu vou encerrando por aqui, por hoje. Na próxima aula a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Como sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, é só entrar em contato comigo. Nós nos vemos então na próxima aula.